meu Pai. Oh Deus, e que o Senhor possa se alegrar em nós. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Sim, poderoso Deus, estamos diante da Tua presença, nessa manhã de domingo de louvor e adoração, convidando o Teu Espírito Santo para continuar ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Nós não estamos aqui como religiosos ou como pessoas que não têm nada para fazer e aí vieram por vir de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós temos fome e sede da Tua presença. Viemos aqui como filhos que anseiam conhecer um pouco mais do seu Pai, querem conhecer o Senhor, aprender mais de Ti, ter proximidade, sair daquela teoria de apenas ouvir falar de Ti, mas experimentar o Senhor na nossa vida, experimentar a Tua glória, a Tua palavra, viver as promessas do Senhor, receber porção do Teu Espírito Santo, renovação espiritual, fortalecimento espiritual. Que o Senhor, ó Deus, possa sondar a nossa mente, esquadrinhar o nosso coração, tirar toda a ansiedade, tirar toda a preocupação exagerada, tudo que tem tirado a nossa paz, tudo que tem tirado o nosso sono, porque existem pessoas que por fora sorriem, mas que muitas vezes, ao mesmo tempo que por fora estão sorrindo, por dentro estão chorando. É uma preocupação, uma crise, é uma luta na família, é uma batalha na sua mente, na sua alma. Mas como está escrito na Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós entregamos a Ti as nossas necessidades, as nossas preocupações, ansiedades, lutas, batalhas. Nós colocamos tudo em oração diante do Senhor, entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor possa desembaraçar caminhos, abrir portas, endireitar veredas. Hoje, meu Deus, começa mais um dia, como também se inicia mais uma semana. Esse horário agora da manhã é a primícia do dia e é a primícia de toda essa semana. Que sejam mais 7 dias de bênção, mais 7 dias de vitória, de conquista, de santidade, de comunhão com o Senhor, de viver o chamado e o propósito de Deus, de glorificar o Teu nome e de respostas, Senhor, que nós temos aguardado em Ti. Que o Senhor desembarace perfeitamente os nossos caminhos. Assim nós consagramos também essa semana ao Senhor, este dia, essa nova semana ao Senhor. Que o Senhor possa falar com muita clareza agora aos nossos corações, pela pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos a Ti e pedimos. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Povo de Deus, bom dia. Bom dia com fé ou sem fé? Com frio ou sem frio? É muito frio ou pouco frio? É mais ou menos, né? Glória a Deus. Podem sentar. Só tem o meu ventilador ligado, é isso mesmo? Sinal que eu estou normal. O meu normal é sentir calor. Na quinta-feira eu comecei a sentir frio de noite, do nada, frio. Eu falei, eu não estou bem não. Eu não sinto frio, não sou difícil de sentir frio, não, só quando está realmente frio, né? Mas enfim, antes de começar até com a palavra, né? Eu dou até um conselho para você. Eu não sabia se era notícia falsa ou não era, mas eu vi umas semanas atrás que ia chegar uma época de muito frio que vai durar até agosto, né? Ar seco, frio, aquele clima que a gente não está acostumado, nem o nosso corpo está adaptado a esse tipo de clima e de temperatura. Aí mandava se cuidar, tomar bastante vitamina, coisas que fortalecem a imunidade. Eu não sabia se era só uma notícia falsa ou não, mas pelo que está acontecendo aqui, né? Boa parte do Brasil está realmente passando por um frio, aqui fora, que também o Rio de Janeiro. Aí eu dou esse conselho, você se cuidar sim, porque aqui mesmo na nossa igreja tem vários irmãos e irmãs que até não têm nem vindo
por estar às vezes com febre, tosse, dor de garganta, passando mal, resfriado, gripado. Então realmente se cuide, né? Coma bastante fruta e coisas verdes. Coisas verdes é que aumentam a imunidade, né? E pega sol. Sol também ajuda na imunidade, vitamina D. A gente que fala que se tiver bem de vitamina D, tu não pega gripe de jeito nenhum. Eu não sei, mas se cuida, é o recado que eu tenho para você. Inclusive até eu, né? Eu na quinta-feira eu comecei a me sentir meio esquisito à noite. Fiz o culto aqui na sexta, me senti bem na hora do culto. Aí quando acabou a reunião, fiquei aqui sozinho na igreja. Daqui a pouco comecei a sentir frio de novo, um frio, uma fraqueza, uma moleza. Depois deu febre, aí eu fui embora. Até fechei a igreja, avisei o pessoal que estava passando mal. E tomei dipirona, tomei um só, depois fiquei de boa. Ontem acordei normal, mas fiquei um dia assim meio esquisito, do nada, né? Então vamos se cuidar em nome de Jesus. Agora eu quero compartilhar com você uma palavra que eu preguei essa mensagem, a primeira parte na sexta-feira de manhã. Então quem veio sexta-feira de manhã ouviu um pedaço dessa mensagem. Mas à noite eu não preguei, nem fiz live, porque eu não estava bem, né, na sexta-feira. Então nem live eu fui fazer, não gravei nem nada. Fiquei só no sofá. Sabe como é que é homem, né? Homem quando não está assistindo muito bem, né? A mulher ainda continua normal fazendo as coisas, mas o homem para, né? O homem tem que ficar de cama, porque está com um pouquinho de dor de cabeça, alguma coisinha assim. Aí eu vou trazer essa palavra para você hoje, porque é uma palavra muito boa, né? Uma palavra que Deus me deu. Eu não sei nem dizer como é que foi. Se eu sonhei com essa mensagem, eu só sei que eu acordei com essa palavra na cabeça. E eu não estava nem lendo, não li esse livro, esse capítulo, esses dias, nem ouvi nada sobre essa história de Lázaro, mas simplesmente na sexta-feira eu acordei, aí eu não sei se eu sonhei, se eu dormi, ou se eu simplesmente só acordei com essa palavra na cabeça. Já aconteceu comigo algumas vezes, de eu acordar com uma palavra na cabeça. Eu não estava lendo nem estudando, mas simplesmente acorda e tem algo no seu coração dizendo, é para falar isso aqui, é para ler, é para estudar, é para pregar isso aqui. Isso já aconteceu algumas vezes e essa sexta-feira agora aconteceu de novo. Eu acordei com essa palavra no meu coração, foi bênção de manhã e agora vai ser bênção também em nome de Jesus. Amém? Abra aí a sua preciosa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo de número 11, aqui o capítulo inteiro de João 11, ele trata de uma única história. Às vezes um único capítulo fala de várias histórias diferentes, esse aqui não. Esse aqui, o capítulo inteiro, ele fala de uma única história, ou seja, é bem longo, mas eu não vou ler todos os versículos, eu separei alguns versículos para a gente ler. E tem algumas coisas muito boas para serem estudadas. João capítulo 11, o título fala A Ressurreição de Lázaro. Você pode me acompanhar aqui lendo a Bíblia, você pode ver na televisão também. Tá aí o versículo 1 em diante. Vai dizer assim, ó. João 11, 1 diz assim, ó. Estava então enfermo um certo homem chamado Lázaro, lá de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, Marta, Maria e Lázaro, irmãos. E Lázaro estava doente. E Maria, que era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão lá estava doente, Maria era essa. 3. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs lhe dizer, mandaram mensageiros para Jesus, aonde ele estava, em outra cidade, para dizer o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu, que igreja? Amas. Fala assim comigo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Agora, versículo 5, pula para o 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e também ao Lázaro, que estava, doente. Primeira observação a ser estudada aqui, bem interessante. Essa frase me chama a atenção, né? A Bíblia vai dizer o seguinte:
Lázaro, Maria e Marta era uma família, irmãos, né? Jesus e os discípulos eram próximos deles, eram tudo amigos e tudo mais. Lázaro doente, Maria manda um mensageiro procurar Jesus onde ele estava, em outra cidade, para avisar, olha, aquele a quem tu amas está doente. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, quem estava doente era alguém que Jesus amava ou odiava? Era alguém que era próximo de Jesus ou alguém distante de Jesus? Era alguém que Jesus tinha contato ou era um desconhecido, um estranho? Tinha contato. Só isso aqui, esse versículo, ele já é resposta para muitos questionamentos que a gente já, ou talvez já fez, no mínimo, já ouviu sobre Deus. Porque na nossa cabeça, às vezes tem dois extremos. Não, se eu sou de Deus, então isso não pode acontecer comigo. Ou se eu sou de Deus, isso tem que acontecer comigo. Tem aquele crente que pensa assim, se você é de Deus e não está passando por nenhuma luta, tem algo errado. Está totalmente errado esse pensamento. Vou repetir para quem não entendeu. Tem crente que pensa assim, ó, se eu sou de Deus e não estou passando por luta, tem alguma coisa errada. Então me mostra na Bíblia qual é o texto que a tua vida inteira tem que ser luta. Mas tem crente que pensa assim. Ou seja, o próprio crente atrai luta, problema para si, porque na cabeça dele, se eu sou de Deus, tem que ter luta. Mas na Bíblia não tem nada escrito que a vida inteira vai ter luta. Pelo contrário, Eclesiastes capítulo 3 está escrito, existe o tempo da luta, da guerra, mas existe um tempo que realmente é paz, não tem luta, não tem problema, não tem estresse, tem nada acontecendo. Amém, povo de Deus? Só que tem crente que não, eu falo que é o crente Rock Balboa. É aquele crente que pensa que tem que apanhar 14 rounds e o 15º ele vai para o céu e venceu. Na terra ele vai apanhar a vida inteira, é luta o tempo todo, é apanha o tempo todo, e quando morrer, aí vai pro céu, venceu. Rock Balboa é assim, não é? Já viu o filme do Rock Balboa? Apanha, 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 apanha. Aí chega uma hora que o cara tá cansado de bater nele, aí ele vai lá e dá um golpe final e ganha. Tem crente que pensa assim. Tem escolinha isso? Eu esqueci de liberar as crianças. Me desculpa. Crianças estão liberadas para a escolinha. Eu esqueci de liberar as crianças para a escolinha. Tô vendo ali as irmãs me olhando. Voltando para cá para a pregação. Então, voltando à mensagem, tem esse pensamento que é errado. Aí, não tem que passar por luta. Não é que tem que passar. Vai passar. Mas não é que tem que passar. Tem um tempo de luta e um tempo de paz. Então tem esse primeiro pensamento, se é de Deus tem que ter luta. Não, né? Não é bem assim. Vai ter hora de luta, vai ter hora de paz. Amém? E tem o outro pensamento extremo, que se é de Deus, a minha vida vai ser o quê? Um mar de rosa sem espinho. Não vai ter problema, não. Vem para Jesus que a tua vida vai ficar tudo de maravilha, vai dar tudo certo sempre, não vai ter... Isso também não existe. Esses dois extremos é que é um problema. Aqui vai dizer que alguém amado, alguém que era até amigo de Jesus, era amado por Jesus. Jesus volta e meia almoçou na casa de Lázaro, jantou, dormiu, várias vezes que ele ia para a Judéia, para Betânia, ele passava por lá. Então era uma família próxima, amada, íntima, só que mesmo sendo amigo e amado, ainda assim, olha a palavra que eu vou falar, estava passando por uma fase de enfermidade, estava passando por uma luta. Amém, pessoal? Não é porque eu estou passando por uma luta, uma fase boa ou ruim, difícil, seja na saúde, na vida financeira, na família, no casamento, que isso vai dizer que é um sinal de que Deus me ama ou de que é um sinal de que Deus não me ama. Pessoas de Deus ou não,
passam pelas mesmas situações na terra. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala assim, olha, eu vi uma coisa debaixo dos céus, ou na minha linguagem, que me deixou assim totalmente frustrado com a vida na terra. Aonde ele fala, eu vi coisas que era para acontecer com o justo, acontecendo com o injusto. Ou seja, algo bom que era para acontecer com as pessoas boas, mas algo bom acontecendo com gente ruim. Aí depois ele fala, e eu vi coisas ruins que era para acontecer com gente ruim, acontecendo com gente boa. Ele falou, não faz o menor sentido, é pura vaidade. Entendeu o que ele disse? Ele falou, tem coisas boas que acontecem com gente boa, tem coisa ruim que acontece com gente boa. E ele falou, e tem coisa ruim que acontece com gente ruim, e tem coisa boa que acontece com gente ruim. Ele falou, não pode. Era para acontecer coisa boa com gente boa, ruim com gente ruim. Mas na vida não é assim. É ou não é verdade, pessoal? Então, as coisas que a gente passa na terra, não dá para, porque é de Deus. Não, porque não é de Deus. Não tem como explicar isso. Amém, igreja? Não tem como. Não, porque não era de Deus, por isso que aconteceu. Não, porque é de Deus, por isso... Não tem como. Amém? Quando Jesus conta, ele prega lá no Sermão da Montanha, todo Mateus 5, Mateus 6, no final do Mateus 7, mesma pregação, horas pregando, ele fala assim, ó, aquele que ouve a minha palavra e pratica é igual a alguém que constrói casa na rocha. E aquele que ouve a minha palavra e não me obedece é igual a alguém que constrói casa na areia. Aí ele fala assim, no final, ambos passam por tempestade. Ou seja, quem está ouvindo a palavra e obedecendo, passa por tempestade. Igual a pessoa que não obedece a Deus, que também passa por tempestade. Tem diferença? Tem. Aquele que está em obediência, ele falou, é igual casa na rocha, não vai cair a casa, mas a tempestade vem. E aquele que não obedece é igual casa na areia. A tempestade também vem, mas a casa vai cair. Ou seja, tempestades, problemas, todos nós vamos passar. A gente não dá para se espelhar nessa terra, como aqui não estamos no plano perfeito. Amém, pessoal? Mas existe uma diferença, logicamente, entre aquele que está em obediência a Deus e aquele que não está. Entre aquele que é amado e aquele que ainda é desconhecido. Entre aquele que já tem Deus com ele para passar por essa tempestade e aquele que está sozinho para passar na tempestade. Amém, pessoal? A tempestade todos passam. A diferença é se eu estou com Deus nela ou se eu estou sozinho nessa guerra. Diga a glória a Deus. Esse aqui é o primeiro entendimento. Eu até fico pensando, né? Por exemplo, tudo dá a entender, eu também acredito, no livro de Gálatas, ali fala do apóstolo Paulo que teve um problema de saúde. E eu lembro que, até eu entender antes, isso aqui é mais recente, mas quando eu li a primeira vez o Novo Testamento, as primeiras vezes, as cartas de Paulo, na minha cabeça, Paulo era tipo um super-herói. Paulo nunca tinha resfriado, dor de cabeça, dor de barriga, Paulo não se machucava, Paulo era tipo um semideus na terra, na minha cabeça. E eu acho que muito crente quando lê pensa nisso também. Não, porque pegava a roupa do Paulo, levava para alguém doente, e o doente era curado, só de levar a roupa do Paulo, levava a roupa do Paulo para alguém macumbado, endemoniado, e até o demônio sair, a pessoa ficava liberta, precisava de roupa. Então na cabeça nossa, o Paulo era o super-homem. Só que vem a Bíblia e mostra que o cara tinha problema, o cara teve problema de saúde. Vem a Bíblia e mostra em Timóteo, Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo. E Paulo fala para ele no capítulo 5, versículo 26, olha, não bebe só água não, bebe pouquinho de vinho também, por causa dos teus constantes problemas no estômago. Na minha cabeça, eu ando com Paulo, eu nunca fico doente. Porque o Paulo era o exterminador de doença. Se eu andar com o Paulo, nunca ficarei doente. O braço direito dele, Timóteo, ele falou constantemente está tendo algum problema no estômago. Quem entendeu o que eu falei? Não estou pregando sobre se conformar com doença, se conformar com aperto financeiro, com o mal, não. Essa não é a pregação. A pregação é não ficar sendo oprimido na mente
desanimando, entristecendo, querendo abandonar, achando que Deus não está contigo ou que Ele não te ama por causa de uma luta que você está enfrentando hoje. Amém, pessoal? Essa é a mensagem. Não estou pregando conformismo com o mal, mas é não ficar oprimido, não deixar o diabo te oprimir na mente, na alma, por causa de uma fase que a gente possa estar passando. Repito, as tempestades todos passam. A diferença é aqueles que passam sem Deus e aqueles que passam com Deus. Amém? Fala para o teu vizinho assim: Deus está contigo nessa tempestade. Se é de Deus, Deus está contigo nessa tempestade. É aí que está a diferença. Amém, igreja? Quem entendeu a primeira parte aqui? Beleza. Agora a segunda parte. Agora é a parte base da mensagem e da campanha do mês. O nosso estudo do mês está no versículo 4. Vamos ler o versículo 4 agora? Vai dizer assim, ó. E Jesus, ouvindo isso, né? Está enfermo aquele a quem tu amas? Ele respondeu: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Bota na King James esse versículo 4, deixa eu ver como é que está na King James, que eu não lembro de cabeça não. Vai dizer assim, ó, na King James, versículo 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, está igualzinho, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, pessoal? Aí a pergunta que eu te faço, de acordo com esse versículo, a doença glorifica a Deus. Amém? Esta enfermidade não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Essa enfermidade, a enfermidade glorifica a Deus. Amém ou não amém? Está tendo divisão na igreja? A doença glorifica a Deus, sim ou não? Não? E o que está escrito ali? Então me explica esse versículo. Ah, mas ele falou a cura para a glória ou a doença para a glória? Não é a doença ou é a cura? Ih, já está mudando a resposta, ó. Já estou convencendo a mudar de lado uma. Ó, a doença nunca glorifica a Deus. Amém? Aí, mas aqui até parece. Se você ler um versículo, vamos dizer assim, um texto, fora do seu contexto, aí você pode entender errado. Se você ler o capítulo inteiro dessa história, você vai ver que somente quando Lázaro foi ressuscitado é que Deus foi glorificado. Como é que é a explicação? Isso aqui eu já aprendi há muitos anos atrás, estudando a palavra de Deus. Duas coisas que tem nesse versículo que dá uma série, uma campanha de pregação. Duas coisas: o olhar de fé e a linguagem de fé. Está aqui nesses dois. Essas duas coisas estão nesse versículo. Tanto o olhar de fé de Jesus e a linguagem da fé de Jesus. Nós temos pregado esse mês de junho sobre a mentalidade, a nossa mentalidade. E temos falado sobre os olhos naturais, sobre o olhar da mente, que é a forma como nós enxergamos as coisas. Lembra? Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. E tem o terceiro tipo de olhar, que é esse, é o mais poderoso. Em Mateus 6, Jesus falou: tudo depende de como você vê. Se os olhos forem bons, vai ter luz. Se os olhos forem maus, vai ter trevas. Aí eu expliquei, tem um olhar natural, que também gera luz ou trevas. Jesus falou: o homem que olha para uma mulher de forma maliciosa e a cobiça já adulterou na mente. É um olhar natural maligno, né? Existe o mental, que nós vimos aqui sobre o pensamento positivo. Ah, o pensamento positivo não faz milagre. Não faz mesmo, não. Mas é muito melhor pensar positivo do que pensar negativo. Não é porque pensar positivo não faz milagre,
Mas o negativo te oprime, te desanima. O positivo te deixa animado ainda, né? Enxergar com bons olhos, de forma otimista, né? Aí vimos sobre Josué e Caleb, que não só enxergaram diferente, mas também enxergaram com os olhos da fé. E aqui mais profundo ainda. Então tem essa visão mental, de mesmo diante de uma adversidade você vê diferente aquilo ali, e tem essa visão dos olhos da fé, que é você ver além do problema. Fala comigo, olhos da fé enxerga além do problema. Os olhos naturais veem o problema, é até aqui. Os olhos da fé enxergam além daquele problema. Quando Jesus fala, não terminará em morte, mas será para a glória de Deus, é porque ele está vendo além da doença, além daquela enfermidade. Ele está vendo na doença uma oportunidade dele fazer um milagre e Deus ser o quê? Glorificado. Então os olhos naturais estão enxergando doença, mas os olhos da fé já enxergaram oportunidade do milagre acontecer e Deus ser glorificado. Eu vou te explicar isso tudo que eu estou te falando agora, eu vou te mostrar na leitura, de que Jesus, ele já viu muito além. Provavelmente, eu acho que na quarta-feira eu devo falar aqui de Davi e Golias. É famosa a história, acho que eu nunca preguei aqui até hoje, nesses 2 anos que eu estou aqui, mas é famosa, mas por causa disso aqui, para te mostrar como exemplo. É perfeito, exatamente o que Jesus fez, Davi fez exatamente igual. Jesus viu além da doença, Davi viu além do Golias. Ele pergunta, o rei vai dar o quê para quem derrotar esse cara e tirar essa afronta de Israel? Então, enquanto as pessoas viram Golias, Davi viu a recompensa de quem derrotasse o Golias. Só que enquanto ele está vendo a recompensa de quem vai derrotar o Golias continua lá vivo e intacto. Não mudou nada. Enquanto Jesus está vendo Deus sendo glorificado, o Lázaro continua doente e morrendo. Quem pegou isso aqui agora que eu te falei? Conseguiu entender? As pessoas já estão enxergando o milagre enquanto nada aconteceu, mas já estão enxergando além. Amém? Aí eu te pergunto, você está preso ao seu problema atual ou tu está conseguindo enxergar além do seu problema? É a pergunta que eu te faço. Quem está preso apenas ao problema atual vai acabar ficando meio oprimido, desanimado, entristecido, pensando em parar. Quem está conseguindo enxergar além vai ter combustível para continuar e vencer. Amém, pessoal? Tem uma frase secular que é mais ou menos assim, ó, que ela diz: a diferença entre obstáculo e etapa depende de onde estão os teus olhos. Para quem tirou o olhar do objetivo, isso é obstáculo. Para quem está firmado no objetivo, é apenas uma etapa. Entendeu a diferença? Que bacana? Para quem está olhando o objetivo, o alvo, esse problema é uma etapa. Para quem perdeu o foco, isso aqui é obstáculo, é empecilho, é trava na minha vida. Depende para onde você está olhando. Amém, igreja? Aí Jesus, com o olhar da fé, ele já fala o que ele está vendo que vai acontecer. Não vai terminar em morte, vai ser para a glória de Deus. Davi, com o olhar da fé, ele também já fala o que ele estava vendo que ia acontecer. Ele falou para Golias: tu vem a mim com espada, escudo, lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Olha o que Davi falou: eu vou ferir você, eu vou arrancar a tua cabeça. Esse cabeção de quase 1 metro de cabeça devia ter. É um gigante, né? Eu vou arrancar a tua cabeça, vou entregar o teu corpo e o dos filhos teus para os animais comerem. Quando Davi viu e falou isso, o Golias continuava lá intacto, nada tinha acontecido, mas ele já enxergava e já declarava. Quem entendeu isso aqui? Pegou o código bíblico?
Golias continuava intacto, não aconteceu nada, mas ele já via e já falava. Lázaro continuava doente e morrendo, mas Jesus já via e já falava. Você tem falado aquilo que os teus olhos naturais estão vendo, ou você tem confessado aquilo que os olhos da fé estão enxergando? Porque aquilo que você fala está construindo o seu amanhã. O homem sempre vai colher aquilo que planta através das palavras também. Provérbios capítulo 18, 20 fala isso. Que as nossas palavras são sementes. E você sempre vai colher o que planta. Palavras são plantações também. Amém, pessoal? Aí ele falou, eu vou te ferir, tá com a pedra. Pum, feriu. Eu vou arrancar a tua cabeça. E nem espada ele tinha, mas ele falou isso. Pegou a espada do Golias, mesmo arrancou. E vou entregar o exército filisteu para ser comido pelos animais. Quando ele derrotou o Golias, o povo ficou com medo, Israel atacou e matou no meio do caminho, fugindo. E ficou lá os corpos no chão. Tudo que ele viu e falou, aconteceu. Amém, pessoal? Então eu vou te explicar isso aí claramente. A doença não glorifica a Deus. Qualquer mal que eu e você hoje estamos enfrentando, isso não glorifica a Deus. Vencer isso é que glorifica a Deus. Amém? Vencer que glorifica a Deus. E outra coisa, esse mal que a gente pode estar passando, não só não glorifica, mas vencer glorifica, mas também, então foi Deus que colocou para eu vencer e ele ser glorificado. Não, também não existe isso não. Uma coisa é tentação, uma coisa é provação, são coisas diferentes. Deus prova a fé, o coração, a obediência, tentação em relação a pecado, e outra coisa são as aflições do mundo. São 3 coisas diferentes. Eu já fiz aqui uma série de 9 pregações sobre tentação, provação e aflição. Logo no primeiro ano que eu vim para cá. Explicando a diferença. Que a pessoa bota tudo junto. A pessoa faz um monte de besteira e fala, Deus está me provando. Está provando nada, tu fez besteira. Não é assim que a pessoa faz? Deus está me provando nada. Tu está fazendo besteira? Eu já vi um caso triste, né? De um irmão que infelizmente se desviou e se envolveu com um monte de mulher, e ele pegou AIDS. Aí ele foi pedir oração na igreja, eu estava enxeta nessa época, no começo ainda. Aí quando eu fui orar por ele, perguntando se ele crê na cura, que Deus poderia curar, ele falou isso, mas Deus provou o Jó com doença. Tipo assim, o cara, ele era diácono da igreja dele, antes de se desviar, ele falou pra mim. Tipo assim, nada a ver o que ele falou, né? Olha o entendimento totalmente deturpado. Primeiro, Deus não colocou doença nenhuma no Jó. Nunca. Na Bíblia não tem Deus colocando doença em ninguém. A Bíblia chama a doença de inimiga de Deus. Porque ela gera morte. A morte é inimiga de Deus. Segundo, ele se comparou com o Jó. Calma aí, né, irmão? Está se comparando com Jó? Terceiro, estamos na nova aliança. O Jó nem na antiga viveu, ele viveu antes da antiga aliança. Quarto, Jó não fez nada de errado. Ele que se misturou com mulheres, pecou e pegou doença. Aí vem falar que Deus está me provando com a AIDS, sendo que fui eu que desobedeci a palavra dele, larguei o ministério, larguei a mulher e comecei a me envolver com a mulher do mundo? Aí é Deus que colocou a AIDS ou é ele colhendo a besteira que ele plantou? Mas a pessoa fala, Deus está me provando. Estou passando por essa luta financeira, principalmente no casamento, na saúde. Não tem nada a ver com prova de Deus, é você que está colhendo o que você plantou. Tem besteira. Então são coisas diferentes, amém? Não vem falar que foi Deus que colocou, não. Mas, se aconteceu, está passando por isso, a Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, é Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas com o propósito de beneficiar a todos aqueles que o amam. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pode pegar aquele mal que se levantou, a doença, o Golias, a crise financeira, um problema na saúde, no casamento, na família, e Deus pode agir nisso e fazer isso cooperar para o teu bem. Fazer, como diz Neemias, a maldição virar bênção. Diga glória a Deus. Então não é Deus que coloca. Aconteceu.
Mas através dos olhos da fé, da linguagem da fé, você com Deus, Deus faz o mal virar bem, como disse José, Deus faz a maldição virar bênção, como disse o Neemias, ele faz até aquilo que é para a morte virar glória, como disse Jesus Cristo. Diga glória a Deus, enxergue com os olhos da fé. Aquilo que para nós é desespero, tira o sono, Jesus fala, isso aí para mim não é nada. Deus falou para Abraão, até gravei, ontem eu gravei 7 orações ontem, né? A oração de domingo até sábado eu estava aqui na igreja, enchendo a piscina, né? Aí eu aproveitei para ficar aqui gravando as orações. Aí gravei 7 orações ontem. Eu acho que é a oração de quinta, que eu gravei Gênesis 18, 14. Já gravei, editei, fiquei o dia inteiro gravando e editando, né? E já joguei tudo no YouTube, já tá tudo agendado já. De hoje já foi, até sábado tá gravado já. Aí acho que é de quinta-feira que eu botei por um milagre, acho que foi essa, a oração do milagre. Gênesis 18, 14, que Deus fala para Abraão e para Sara, por acaso existe alguma coisa difícil para mim? Para nós às vezes é pânico, é desespero, é doença, é morte, naturalmente falando. Para Deus, ele fala, isso é para a glória de Deus. Ele vai ressuscitar. Você vai ver que Jesus, de propósito, vai deixar o Lázaro morrer para depois fazer o milagre. Ou seja, para nós vai piorar para depois fazer. Para nós parece que ele vai deixar piorar para depois fazer. Só que para nós piorou, para ele piorou. Para ele curar o doente ou ressuscitar o morto, tanto faz. Amém? Quando em Mateus 9, quem é ele para perdoar pecado? Ele perguntou, qual é o mais fácil, perdoar o pecado ou curar o doente? Sei lá, para mim tanto faz. Eu perdoo o pecado, eu curo o doente, eu ressuscito o morto. 1 Samuel 2,10, eu pego o pobre do pó e o necessitado do esterco e o exalto fazendo-se assentar com os príncipes. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então ele falou para Abraão, por acaso existe alguma coisa difícil para mim? Para nós é um terror, tira o sono, tira a paz. Ah, mas porque Deus não está fazendo, não aconteceu, eu orei, eu busquei. Eu já vou chegar já nessa parte que a gente não gosta. E não sei o quê. Mas para Deus não faz diferença. Amém? A parte é essa, enxerga com os olhos da fé, porque se você chegar só com os olhos naturais e tiver fé a coisa, aí é aquela mensagem, vai surgir gigantes aqui dentro. Quem lembra dessa pregação? Gigantes externos e gigantes... Quem lembra dessa pregação? Acho que foi domingo passado? Não lembro qual foi o dia que eu preguei. Aonde eu falei, os piores são os internos. Só que o gigante interno só surge quando você só fica olhando para o gigante externo. Aí surge o medo, a tristeza, o desânimo, o mau pensamento, a ansiedade, a inquietação, tudo que é gigante interno. Mas porque os meus olhos estão sendo maus. Eu estou olhando só para aquilo que não é para olhar. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra de Deus hoje? Está compreendendo a palavra? A gente tem que olhar para aquilo que é para olhar mesmo, com os olhos da fé. Quem olha com os olhos da fé vê além. E quantas pessoas chegam doença, eu vejo já Lázaro morrendo, ressuscitando, Deus sendo glorificado, gente se convertendo. E quando as pessoas chegam Golias, matador, gigante, eu vejo casando com a filha do rei, ganhando dinheiro, ficando de imposto. Amém, igreja? E quando eu enxergo cananeus, filhos de Anak, eu vejo a terra boa que emana leite e mel, dando para minha família, conquistando. Enquanto os 10 espias falaram, eu vejo como um inseto diante deles, Caleb falou, eu vejo eles um pão que eu vou devorar. Lembra disso que a gente falou aqui também? Eu me vejo inseto diante deles, Caleb. Eu vejo eles um pão diante de nós, a gente vai devorar eles. Diga glória a Deus, pessoal. Quem está entendendo a palavra de hoje? Palavra abençoada, hein? Então, já vou te mostrar já. Agora, continuando, agora chega a parte que a gente não gosta. Essa parte aqui, eu vou dizer assim, né? Ninguém gosta. Versículo 6, né? Já li 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, estava doente, Jesus ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Mais 2 dias. Entendeu? O mensageiro chegou,
Maria, irmã do Lázaro, manda te dizer que aquele a quem tu amas, o lá, está doente. A coisa está feia. Jesus fala, vai indo que eu estou indo. E ele não vai de imediato. Ele de propósito, ele fica mais 2 dias na cidade. Já vou até ler aqui o 7, ó. Depois disso, ele disse aos seus discípulos, vamos outra vez, agora vamos. 2 dias Jesus fica na cidade. Essa parte ninguém gosta. Que parte, pastor? O silêncio de Deus. Porque se está doente, eu quero ser curado agora. É ou não é verdade? Cheguei em casa, na sexta-feira com febre, aí a minha esposa falou, toma logo o remédio. Aí eu falei, não, vou tomar remédio não. Daqui a 10 minutos eu falei, cadê o remédio? Não aguentei não. Ficar doente, com febre, porque eu já ouvi dizer que a febre, ela ajuda, né, a combater a bactéria, aquele negócio, né, o corpo esquenta para isso, é o organismo batalhando contra algo que está errado aí dentro, né. Aí eu falei, não vou tomar não, mas tu tá com febre, tá sentindo frio, eu não vou não. Passou uns 5, 10 minutos, eu falei, cadê o dipirona? Já fui tomar logo, é doença, é para agora. Todos nós queremos que o Lázaro seja curado agora. Quero que a porta abra agora, eu quero que o dinheiro apareça agora, eu quero que o filho hoje se batize nessas águas também, eu quero que o marido hoje largue a droga, os vícios, se converta, eu quero tudo para agora. Mas Jesus ficou em silêncio, vai indo que eu estou indo. Fala assim, anota essa frase assim, ó, existe propósito no silêncio de Deus. Aí sim, isso aqui sim, é um teste de Deus. A doença não. O silêncio faz parte. É Deus testando, é Deus provando. Só que aqui foi um teste, não foi nem de 2, vai dar mais do que isso depois. 2 foi quando ele falou, vamos voltar. Só que até arrumar, voltar, já tinha 4 dias que morreu. Fora os dias que ainda ficou doente. Então deu uma semana aí de teste mais ou menos, de silêncio. Esse teste, esse silêncio a gente não gosta. A gente quer tudo para agora. Só que Deus de propósito, ele fica um tempinho em silêncio. Já lembrou daquela passagem? Deus fala, Abraão, vai lá, resumindo, né? Sacrifica o teu único filho para mim, o Isaac. Aí ele viaja 3 dias e Deus fica quieto. Chega na montanha, deixa os caras ali embaixo, sobe com o Isaac e Deus está quieto. Silêncio. Prepara o altar e Deus está quieto. Isaac fala, aqui tem tudo, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ele fala, Deus proverá. Muito bonita essa palavra, Deus proverá, mas Deus está quieto. Aí ele bota o filho em cima do altar, amarra o filho, pega o facão e Deus ainda está quieto. Silêncio. Na hora que ele vai começar, aí Deus fala, Abraão, para. No final, deixou o cara viajar 3 dias, subir o monte, amarrar o filho no altar, aí no final fala, para. Olha aí para trás, é o cordeiro aí no lugar. Amém, pessoal? Fala assim para o teu vizinho assim, o silêncio de Deus também é bênção para você. Ele sabe o tempo certo. Só que, repito, a gente não quer o silêncio. Eu não quero que, vai indo que eu estou indo. Não, venha comigo agora. Eu quero que você venha comigo agora, não quero depois. Mas a gente não entende, né? Mas tem um porquê. E pior ainda, para nós dessa última geração, que está acostumado com tudo na hora. Porque já estamos com tudo na hora acostumado, a gente perdeu aquela virtude chamada paciência. Por exemplo, né? Eu quando criança via televisão, era irritante comercial, não é verdade? Tá vendo filme, tá vendo desenho, aí dá comercial, você espera, aí depois entra, volta o filme, volta o desenho. Hoje a Lídia Ezequiel vê no YouTube. Aí quando dá o comercial, a Lídia com 1 ano, Ezequiel já começa, tira. 2 segundos de comercial, tira. Já pega o controle, a Lídia já pega o controle, Ezequiel já fica, tira. Ou seja, essa virtude chamada paciente perdeu.
Aí a gente perdeu porque tudo na hora, clicou, chegou, é tudo muito rápido, né? Acabei de comprar quentinha, se não chegar em 10 minutos eu cancelo. Tudo na hora. Aí agora vem Deus e fala, não, vai ter que esperar. Aí a gente não aguenta. Nessa fase do silêncio é que nós somos testados. E é nessa... Escuta, eu vou te falar aqui agora. Nessa fase do silêncio de Deus, quem mais fala é o capeta na mente. Escuta, eu te falando, você pegou o que eu falei? Guarda isso daí. Nesse momento que Deus fecha a boca, aqui na cabeça começa a guerra. O capeta começa a falar. Na mente. Pensa comigo. Aí são coisas que eu estou pensando, porque eu sei que eu já passei por isso, no meu caso, né? Adaptando ao meu caso. E você também. Jesus, a Marta. Jesus, está em Betânia hoje? Estou. Quer jantar lá em casa? Quero. Ia na hora. Quer dormir lá em casa? Dorme na hora. Passa a noite, vai lá dormir. Vai lá e almoça. É o que ele fazia. Aí imagina, talvez, na cabeça da Maria ou da Marta. Quando eu chamei para almoçar, veio na hora, né? Quando eu chamei para jantar, veio na hora, né? Agora eu chamo para vir orar o Lázaro, não vem, não vem. Chega o mensageiro, foi lá até Jesus na Judéia, fora da Judéia. Aí agora volta, cadê Jesus? Ele falou para a gente vir que ele está vindo. Ah, então tá bom. Aí, cadê ele? Uma hora depois. Cadê ele? Tá escurecendo, cadê ele? Quando eu falei para almoçar, ele veio rapidinho. Ele com aquela cambada lá dos doces que come a beça. Agora não vem. Aí anoitece, acorda de manhã cedo. Cadê ele que não vem? Não fica assim ou não fica? Quem nunca pensou isso do seu pastor? Quando eu chamei o pastor para almoçar, ele veio. Pedi para ele vir orar, ele falou que não dava. Comigo isso não aconteceu até hoje não, mas eu sei que isso acontece. Não é verdade? Começa uma guerra aqui, ó, na cabeça. Nesse tempo da espera, do silêncio, que Deus está testando e fica calado, é a hora que o capeta mais se aproveita da nossa ansiedade, do nosso desespero, do que eu quero agora, tem que abrir a porta do emprego agora, tem que ser curado agora, tem que ser tudo agora. Aí o diabo se aproveita e começa a vir aquela opressão. Cadê Deus? Cadê não sei o quê? E não acontece, não abre, não está me ouvindo, e acho que Deus não me ama, ou eu não tenho chamado, ou Ele não é comigo, ou não sei o quê. Fica uma guerra. Pessoal, fica ou não fica? Nesses 2 dias que Deus fica de silêncio, na cabeça começa a vir várias vozes, sim ou não? Sim. Aí é nessa parte que muita gente perde. Porque não aconteceu aquele silêncio de Jesus, eu estou esperando, ele falou que está vindo e não veio até agora. Aí é nessa hora que a pessoa sai da igreja, nessa hora que a pessoa abre a boca e começa a reclamar, a murmurar, começa a cancelar sua bênção, reclamando, murmurando, oprime, desanima, entristece. Aí é aquela coisa que eu falei, a forma que eu vejo influencia na forma que eu reajo, que determina o resultado. Aí um começa a ver errado, aí vai reagir errado, murmura, reclama, e vai fazendo não sei o que lá, pecar, aí o resultado piora. O outro, com os olhos da fé, continua firme, orando, determinando, aguardando no Senhor, buscando, mas são poucos. Eu posso falar, essa parte não é fácil não. Do silêncio de Deus e o diabo na cabeça falando, oprimindo, é uma guerra. Como diz um livro, né, da Joyce Meyer, a mente é o campo de batalha. Amém? Cuidado com essa batalha que fica acontecendo aqui, enquanto Deus está em silêncio. No silêncio tem propósito. Amém, pessoal? Aqui foi um silêncio de alguns dias. Tem silêncios de um dia, tem silêncio de semanas, tem silêncio de meses. Tem silêncio que já era para ter acabado. Só não acabou porque você ainda não aprendeu. Essa é a pior parte. Que tem coisas que Deus já te preparou, agora Ele está só preparando você para aquilo.
Aí o silêncio era para ter acabado e não acabou porque tu não aprendeu ainda. Também tem esse caso, né? Eu comentei isso aqui, foi o quê? Foi quarta-feira? Esses dias aí também, né? A jornada para Canaã era 11 dias. Ficaram 40 anos. Deuteronômio capítulo 1, Deus fala a Moisés, vocês já estão muito tempo aí. A jornada é 11 dias, Deus falou para Moisés. Estava no primeiro ano ainda, Deus falou, já está muito tempo aí, já era para estar lá. Era para ser só 11 dias, ainda ficaram mais 39 anos e pouco, 40 no total. Quem aqui tem 40 anos para perder na vida? 40 anos para perder, pastor, eu tenho. Ninguém, né? Ninguém tem 40 anos para perder, mas eles perderam. Então, existe o silêncio de Deus, e às vezes o silêncio demora um pouco mais por nossa causa. Mas enfim, entendeu essa parte aqui também? Essa parte a gente não gosta, mas cuidado, nesse período é onde a gente tem que aproveitar para ler, para orar, para continuar declarando, confessando, buscando, para não deixar o diabo enganar. Continuando, versículo 8, né? Não, 7 de novo, 7. E depois disso disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, há pouco tempo, os judeus procuraram te apedrejar, o senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu, não existe 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. 11. Assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou lá despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, então tá tudo bem, deixa ele dormir, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte, mas eles, porém, não entenderam, achavam que falava do repouso do sono. 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Vamos lá. Só daqui, tu já começa a entender que Jesus, de propósito, esperou Lázaro morrer, para depois ir lá. Já começa a entender quando ele fala, vai ser para a glória de Deus, ele estava realmente vendo além do problema, né? Aí quando ele passou 2 dias, ele falou, vamos lá voltar para a Judéia, vamos lá visitar o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, eu vou lá acordar ele. Os discípulos não entenderam nada, falaram, como assim? Ele está dormindo, tu vai lá, queriam apedrejar a gente semana passada, e tu quer voltar para lá para acordar, deixa ele dormir. Deixa ele dormindo. Eles não entenderam nada, né? Aí esse 14 tem uma revelação boa, né? Jesus falou claramente, Lázaro está morto. Nas suas orações, faça isso também. Senhor Jesus, fala comigo, mas fala claramente. Porque às vezes o Senhor fala e eu não entendo. O Senhor fala e eu até gostei do que foi falado, mas eu não entendi como que se aplica na minha vida aquilo ali. Não é assim, pessoal? Então, fala claramente. Pastor, tive um sonho aqui de Deus, mas eu não estou entendendo. Pede para ele falar claramente. É de Deus o sonho? Então ele tem que te dar um sonho que você entenda. Pelo menos em parte do plano, do propósito daquele sonho, daquela palavra, daquela mensagem, daquilo que tem chamado a tua atenção. Amém? Ele falou claramente, Lázaro está morto. Então você percebe até a linguagem de fé. Lázaro está dormindo e eu vou lá acordar ele. Lázaro está morto. 15. O 15, essa aqui é muito forte também. Marca o versículo 15. E disse assim, ó, Lázaro está morto. 15. E eu folgo por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis, vamos ter com ele. Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero ver se você vai conseguir entender. Troca, aqui, calma aí, aqui já botou ou não? Bota não, deixa assim mesmo. Daqui a pouco bota. Na King James, daqui a pouquinho. Troca a palavra folgo por outra palavra, mas tem que estar de acordo com o versículo. Porque se eu falar folgo, vai pensar o quê? Em folgar, faltar, descansar, não é isso não. Troca a palavra folgo por outra. Já captou tão rápido assim? Ó, pegou fundo, hein? Irmão, sexta-feira já tinha vindo, né?
Aí já moleza, gravou. Amém. É a palavra alegro. Várias vezes está na Bíblia escrito isso, folgo, quer dizer me alegro. Eu folgo por isso, eu me alegro por isso, né? Tanto que na King James, bota na King James, por exemplo, acho que está escrito assim na King James, né? Bota, tá assim? Bota no início do versículo. Ó, vai dizer assim, ó. E para o vosso bem eu estou alegre por não estar lá. Deixa eu ver se você entendeu. Jesus falou, Lázaro morreu e eu estou feliz por isso. Entendeu o texto? É porque separou em versículo, mas é uma coisa só. Ele falou, Lázaro, o nosso amigo, amado amigo Lázaro, a gente já almoçou lá, jantou lá, bate um papo lá naquela casa, naquela família, já dormimos lá, passamos a noite lá, ele morreu. E eu me alegro por isso. Parece loucura, sim ou não, pessoal? Sim ou não, igreja? Mas foi o que ele falou, está escrito aí. Lázaro morreu e eu me alegro por isso. E para o vosso bem eu estou alegre. Aqui diz, ele troca a ordem, né? Para o vosso bem eu estou alegre. A nossa bota direto folgo. E eu me alegro por isso. Mas porque ele morreu? Não exatamente porque ele morreu. Lógico que não. Mas vai ler o contexto. Mas parece loucura. O nosso amigo morreu e eu me alegro por isso. A linguagem de Deus é diferente, né? Ele fala, eu vou lá acordar o Lázaro que está dormindo, em vez de falar que vou ressuscitar o morto. Ele fala, não vai terminar em morte, vai ser para a glória de Deus. Vamos ler tudo. Então ele diz o seguinte, ó. Lázaro está morto e eu me alegro por amor de vós, de que lá eu não estivesse. Porque se eu estivesse lá, eu ia curá-lo, eu tinha que curar ele. Né? Como eu não estava lá, ele morreu. Então que bom que eu não estava lá, porque assim ele morreu. Eu não podia estar lá e deixar ele morrer. A pessoa vai perder a fé nesse sentido. Então eu não fui lá de propósito, fiquei em silêncio esses dias, para realmente deixar ele morrer. E agora que ele morreu, ele falou, eu me alegro pro bem de vocês, que isso aconteceu, que eu não estivesse lá. Mas por quê que ele se alegra por isso? Porque ele morreu? Não exatamente porque ele morreu, mas para que acrediteis. Como assim acrediteis? Lembrando, tudo que ele está falando é aquilo que ele já está vendo. Ele está vendo além. Então vou repetir. Tudo que ele já está falando agora é aquilo que ele já está vendo que ainda vai acontecer. Olha que linguagem de fé e que visão de fé sensacional. Ele está falando o que ele já está vendo. Que bom que eu não estava lá, que bom que ele morreu para o bem de vocês, para que vocês acreditem. Acreditar como assim se ele morreu? Não, porque eu não estou falando do que aconteceu agora. Eu estou falando do que eu já vi que vai acontecer. Diga glória a Deus. Quem está conseguindo entender a linguagem da fé? A visão da fé? Lembra daquele testemunho? Já contei aqui. Vocês conheceram, né, o pastor Isaías. Se eu não estou enganado, foi quando ele saiu daqui. Que ele foi para Pavuna. Acho que foi nessa época que ele foi para Pavuna, não sei. O ano devia ser 2013. 2012, 2013. Teve uma reunião especial na Pavuna. O pastor Isaías, o pastor de lá. Eu não conheci ele nessa época ainda. Aí os obreiros que estavam em Anchieta conheciam ele. Aí foram convidados, me convidaram também, eu fui. Teve um teatro, jovens e alguns adultos, obreiros lá de mais idade. Aí no final do teatro ele chamou um casal de obreiros para dar o testemunho. Que fizeram o teatro. Aí a esposa contou, estava lá o marido dela, ele já era obreiro, fez teatro e tudo mais. Aí ela contou o testemunho. Todo dia quando ela ia para a igreja, ela sempre sentava naquele mesmo banco, como a Maria faz, né? Sempre no mesmo banco sempre, praticamente. E do lado dela, colocava fotografia, peça de roupa, algo do marido. E sempre que ela chegava na igreja, ela falava, o meu marido está aqui comigo. Foi pro culto quarta-feira, botava, o meu marido está aqui comigo. Foi domingo, o meu marido está aqui comigo. E cadê o marido dela? Estava lá fora bebendo. Não ia para a igreja, não queria. Mas ela ia, botava foto, falava, o meu marido está aqui comigo. Aos poucos ele foi levando ela para a igreja. O homem mais ou menos é assim, né? Demora para dar o braço a torcer de vez. Primeiro leva para a igreja,
depois coloca o nome no caderno de oração, na porta da igreja, aí um dia beber água, um dia também no banheiro, vai aceitando aos poucos, né, entrar na igreja. Até o dia que ele aceita ir para a igreja, vai para a igreja. Um detalhe que quase que eu pulei. Às vezes um domingo, igreja cheia, tinha onde sentar. Aí a pessoa viu ali um banquinho vazio com as fotografias. Ô senhora, pode tirar para eu sentar? E que ela respondia, não. Você não está vendo meu marido aqui comigo? Que alguns crentes poderiam ficar até chateados. Mulher ignorante. Não, ignorante é você. A mulher está usando a fé dela. Senta em outro lugar. Quer tomar o lugar do marido dela? Deixa eu sentar. Não, meu marido está aqui comigo. Você não está vendo, não? Ela falou. Até isso eu fazia. Não deixava, não. Aqui é o lugar do meu marido. O cara foi aceitando. Foi para a igreja. Quando foi, sentou onde ela sempre determinava, do lado dela na igreja. E naquele dia do testemunho, os dois já eram obreiros da igreja e estavam fazendo teatro. Diga glória a Deus. Então ela já falava aquilo que com os olhos da fé ela já enxergava. Os olhos naturais, ele ainda não vai para a igreja, ele não aceita. Os olhos da fé, ele já está aqui comigo, e é isso que eu declaro. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e só havia trevas. Deus viu trevas com os olhos naturais, mas ele falou, haja luz. Ele não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Anotou isso aí também? Fala para o seu vizinho assim, fale o que você quer ver acontecer na sua vida. O ser humano, ele perde muita bênção, porque o ser humano facilmente replica, propaga, passa adiante notícia ruim, coisa ruim. Agora, coisa boa, as pessoas não falam. Aí depois reclama que as coisas só pioram. Na Bíblia, você não tem que falar trevas, tem que falar haja luz. Mas eu só estou vendo trevas, haja luz. Não, mas está doendo, sintoma, haja saúde. Não, mas o filho está lá, eu saí de casa para vir para a igreja, pastor. Ele estava lá na porta, lá armado, enquanto eu vinha para cá hoje de manhã. Mas tem que declarar que ele está aí contigo. Ele já é batizado? Ainda não. Tu não viu a piscina ali fora? É que quando tu chegou, tu já não falou. Ele vai batizar aqui nessa piscina. Por que você não falou isso quando você entrou? Se tem uma coisa que Deus honra, é quando ele vê a nossa fé em ação. Verdade ou mentira? Quando ele vê você agindo a fé, Deus te honra. Em vez de, eu vi ele lá na comunidade armado, vi ele lá usando droga. Foi o que os teus olhos naturais viram. Mas quando você entra, tem que ver ele ali, sendo batizado. Você putar aquela velha criatura do crime. Da droga. E vai sair alguém fora da droga, fora do crime. Amém, pessoal? Já vai falando aquilo que com os olhos da fé já viu que aconteceu. Amém, igreja? Então ele falou, eu me alegro, ele morreu e eu me alegro por isso, porque eu não estava lá, para o bem de vocês, para que vocês creiam. Então eu estou falando agora o que eu já enxerguei que vai acontecer. Versículo 16. E disse, pois, Tomé, chamado também de Dídimo, né? O Tomé, famoso Tomé, aos discípulos, vamos nós também com ele, para a gente morrer junto. Que mentiroso, né? Ia sair correndo se acontecesse alguma coisa. Vamos morrer todo mundo junto com ele. Os discípulos são sensacional, né? Aí me dá até esperança. Ver esses discípulos aqui me dá esperança. Ainda vou crescer muito, ainda não é possível. 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias. Já tinha 4 dias, estava enterrado, né? Sepultado lá naquela pedra. 4 dias que estava na sepultura. Até aqui tá bom, eu vou pular, porque tem muita história, muita outra coisa boa, mas para não fugir do foco, pula agora para o versículo 40, para a gente terminar a pregação. Versículo 40, a palavra vai dizer assim no 40, ó. Versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que o Senhor sempre me ouve,
Mas eu digo isso por causa da multidão, calma aí que sou da página, por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, o que está escrito? Creram nele. Jesus não falou, antes de chegar lá e acontecer, não falou para que vocês creiam? Que bom que eu não estava lá. Que bom que isso aconteceu. Aqui, ó, creiam nele. Ele não falou assim que for sabendo, não vai terminar em morte, vai ser para a glória de Deus. Aqui, ó, uma semana depois, para a glória de Deus. Amém? Então eu te provei de que o que ele disse no versículo 4 foi uma linguagem de fé pelos olhos da fé, porque ele viu além. A doença não glorifica, mas ele já viu Lázaro morrendo, sendo ressuscitado, o povo se convertendo e crendo. Ele viu tudo isso antes de acontecer. Você precisa já se enxergar curado, já enxergar o teu casamento restaurado, já enxergar os filhos, o familiar, o marido, a esposa liberto, a porta aberta, a situação já findou, Deus já restaurou, já tem que começar a enxergar já o que você quer. Já enxerga os olhos da fé e já ir confessando, declarando, chamando à existência as coisas que não são como se já fosse. Todo dia já agradecer pela cura. Mas eu nem fui curado ainda. Já estou agradecendo pela cura. Já estou agradecendo pela porta aberta, pelo filho liberto, pela família restaurada, pela bênção liberada. Todo dia já vou o quê? Agradecendo. Deus vai vendo aquilo ali e fala, rapaz, essa mulher é de fé. Esse homem é de fé. Ele começa a ver que você está agindo a fé de verdade. Chega uma hora que ele fala, já tem 2 dias de silêncio, né? E a pessoa está firme declarando. Então, vamos lá. Vamos acordar porque ele está dormindo. Vamos lá curar, vamos lá liberar a bênção, vamos abrir aquela porta, vamos tirar hoje das drogas, vamos dar aquele livramento hoje. Hoje vai acontecer, chega uma hora que ele fala, chega, já foi provado e aprovado. Agora acabou o silêncio e a bênção é liberada. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no seu coração, como eu falei. Eu estou lendo João, mas eu estou lendo o capítulo 5 agora. Não li o 11, não vi nada do 11. Eu acordei com esse capítulo na cabeça a pregar. Então era de Deus para nós. Inclusive, eu já preguei, eu não me lembro não, mas eu já preguei João 11 na vida, em algum momento, sei lá quando, a última vez. Mas eu nunca preguei isso aqui não. Isso aqui foi agora, quando eu acordei sexta-feira com essa palavra, aí eu fui ler. Aí nisso que eu fui lendo, eu fui anotando. Aí eu comecei a enxergar o que eu não tinha enxergado. Os olhos da fé eu já tinha visto antes. Já preguei sobre isso antes, a linguagem da fé também. Mas o silêncio e outras coisas, eu não tinha, até hoje, até sexta-feira eu não sabia disso. Na sexta-feira, quando eu comecei a ler, de manhã cedinho, foi quando Deus me mostrou para poder pregar para a igreja. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra? Para quem a palavra foi bênção? Foi resposta de Deus? Então, glória a Deus, só colocar em prática e Lázaro vai vir para fora. O milagre vai acontecer também. Amém? Tem muita coisa boa aqui nessa história, mas para hoje é isso que Deus tinha para mim e para você. Sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida agora. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa de hoje. Pela palavra ministrada aos nossos corações. Como Jesus disse, a gente até chegou a ler, só não preguei, mas li. Aquele que anda na luz não tropeça. E a palavra do Senhor é a luz que ilumina a toda a humanidade. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E essa palavra é para a gente não tropeçar. Não é porque estamos passando por um período difícil, como nós vimos, que isso vai significar que o Senhor nos abandonou, não nos ama, não se importa.
Lázaro era amado, era próximo, era íntimo, mas estava enfermo. Mas existe uma diferença entre passar pela tempestade sozinho e passar pela tempestade com o Deus que faz até o vento e o mar se acalmar. Com o Deus que tem autoridade sobre a tempestade. O nosso Deus, ele tem autoridade sobre as doenças, sobre demônios. Ele tem autoridade sobre os céus, a terra, sobre as nossas lutas, batalhas. Josafá uma vez disse: o Senhor governa sobre todos os reinos dos povos. E 3 reinos tinham se levantado contra ele. Deus falou: o Senhor governa sobre eles também. Eles nem te conhecem, nem te servem, mas o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há nada difícil para o nosso Deus, não há nada impossível. Neemias disse: ele é o Deus que converte a maldição em bênção. José disse: ele faz o mal virar bem. Até das trevas ele faz sair luz. É para olhar com os olhos da fé. Veja além do problema. Veja além da afronta. O diabo esses dias usou a boca do filho para te afrontar, para tentar ferir o teu coração, te entristecer, te desanimar. Veja além disso. Usou a boca da esposa, do marido, para ferir tua alma, para te decepcionar, para te entristecer. Enxerga além. Às vezes usou a boca do médico para, ver de amenizar, para piorar a situação. Enxerga além. Veja além do Golias, veja além dos filhos de Anak, veja além da enfermidade, da morte. Olha para o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Meu Pai, nós estamos diante da Tua presença. Que essa palavra seja um verdadeiro alimento espiritual, renove a nossa fé, nos dê força para continuar na caminhada, para continuar orando, confessando, profetizando, determinando, repreendendo o mal, chamando a existência, porque até no silêncio de Deus existe propósito para a nossa vida. O Senhor está trabalhando também em nós, para nos preparar para o milagre. Ele disse: nosso amigo Lázaro morreu e eu me alegro por isso, para o vosso bem. Como que alguém pode falar isso se não for uma linguagem de fé? Se não for porque está enxergando algo que nós não vimos ainda? Então o Senhor enxerga muito além. Aonde nós não vemos saída, o Senhor já viu ali pelo menos 1000 saídas. Eu lendo esses dias João capítulo 6, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: essa multidão a gente tem que alimentar eles. Eles estão há dias nos seguindo sem comer. Aí eles falaram: despede o povo. Aí Jesus disse: deem vocês algo para eles comerem. Mas eles responderam: mas Senhor, nem 200 denários vai ser suficiente. A Bíblia vai dizer, a Bíblia, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele apenas perguntou isso para testar os discípulos. Nossa, que coisa forte. Ele já sabia o que ele ia fazer. O problema nem surgiu ainda, mas ele já viu que ia surgir o problema e ele já sabia a melhor forma para resolver o problema que ainda ia surgir. Que coisa sensacional. Os discípulos: nem 200 reais, eu não sei nem o que a gente teria que fazer. Jesus já sabia o que fazer, meu irmão. Jesus já sabia o que fazer. Ele já sabe, igreja. Ele sempre soube, ele já sabe. Ele já sabe o que fazer para resolver o meu problema. Ele já sabe o que fazer para resolver o teu problema também. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe quando fazer, ele já sabe como fazer, ele tem toda a capacidade para fazer, e não há ninguém que possa impedir. Ele é Deus.
Ele é Deus, Ele é soberano. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Nos ajuda a confiar mais na Tua palavra, a de verdade enxergar além, a parar de travar por causa dos olhos naturais, a parar de andar no natural, andar pela fé, andar no sobrenatural de Deus, experimentar milagres. Quem olha para Jesus, para a palavra, vive milagres. Quem olha para as Escrituras tem experiências sobrenaturais com o Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo toda voz contrária, voz que alimenta medo, desânimo, vozes que alimentam uma opressão, uma tristeza, uma angústia, vozes que trabalham para te fazer parar, desistir, retroceder, ficar preso à fase presente e não conseguir enxergar além. Repito, Jesus já sabe o que fazer já. Ele já sabe o que fazer. Só que a gente tem que crer. Você precisa crer, acreditar de todo o teu coração, confiar de todo o teu coração, não se apoiar no seu próprio entendimento. Existe propósito no silêncio de Deus, Ele está trabalhando, Ele está preparando você, Ele está tirando certas coisas de você que tem que sair. Não dá para te colocar em Canaã com tanto Egito dentro de você, não dá não. Ele está te preparando para tirar coisas de dentro de você, Ele está te preparando para colocar virtudes dentro de você. Nós somos o barro na mão do oleiro, Ele é o nosso oleiro, e Ele está nos modelando para fazer de nós um vaso conforme parecer agradável aos seus próprios olhos. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigado por essa mensagem poderosa. Em nome de Jesus, que toda voz contrária seja repreendida, saia da mente, da alma, em nome de Jesus Cristo. Que todos possamos enxergar além do Golias, além dos filhos de Anak, além da doença, além da tempestade. Enxergar além e já ir confessando aquilo que com os olhos da fé estamos vendo. Que haja obras portentosas e sobrenaturais da parte do Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra de hoje. O Senhor já sabe o que fazer na minha vida, já está me preparando, e eu verei a glória de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Fala para o teu vizinho assim: toma posse dessa palavra. Toma posse dessa mensagem de hoje. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Deixa eu adiantar aqui agora mais uma parte da nossa reunião, para já eu também te dar o recado final, e para a gente também já, daqui a pouco tem um cafezão, tem aniversariante, tem lembrancinha, tem cafezão, tem batismo, tem muita coisa boa hoje ainda, né? E glória a Deus. Deixa eu adiantar a parte das doações agora. As obreiras vão me ajudar pegando para mim o envelope do dízimo, envelope da oferta, maquininha de cartão. Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Só levantar sua mão, pedir, que os obreiros vão te entregar. Eu quero da oferta, pede aí. Eu quero do dízimo, você pega agora.
botar aqui, né, as lembrancinhas, né? Glória a Deus. Seja fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta. Bota aí na televisão Provérbios capítulo 28, versículo 19. O que eu quero é o 20, mas eu vou ler o 19 para você poder ver que está falando de vida financeira. Provérbios 28, 19, diz assim, ó: aquele que lavrar a sua terra virá a se fartar de pão, vai ter pão em abundância. Mas aquele que segue a ociosos se fartará também. Mas de quê? De pobreza. Deixa aqui parado rapidinho. Então ele fala: aquele que cuidar, lavrar a sua terra, vai se fartar de pão. Falando do trabalho, se atualizar, vai ter fartura de pão. Mas ele falou: mas o ocioso, segue o ocioso, pessoa que não quer fazer nada, preguiçosa, não quer correr atrás, ele falou, vai se fartar de pobreza. 20. Aí ele diz: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas aquele que se apressa a enriquecer não ficará o quê? Impune. Você percebe pelo versículo anterior. E esse, que ele está falando de vida financeira. E ele fala: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer, seguindo ociosos, achando que vai na sorte, vai conseguir enriquecer, ele falou, vai acabar caindo no golpe. Ontem, aliás, foi hoje, né? Eu li hoje uma notícia de uma pessoa que apostou, esse negócio de jogos, né? De apostas online, da Copa. Ela apostou que a Espanha ia ganhar o Cabo Verde. O Cabo Verde, a nação Cabo Verde, é a primeira vez na Copa. E a Espanha é time experiente e grande, né? Nação forte. Aí ele apostou 1 milhão que a Espanha ia ganhar. E a Espanha empatou. Ele perdeu o 1 milhão e mais os 80 dólares, tá? E mais 85 mil dólares. Que seria o que ele ganhava se a Espanha tivesse ganhado. A Espanha empatou. Então, de um dia para o outro, uma perda de mais de 1 milhão de dólares. Mais de 5 milhões de reais. É isso aqui, ó. Se apressa a enriquecer, não ficará impune. Acha que vai ter um golpe de sorte, né? Que é contar com a sorte. É melhor contar com Deus e com o trabalho. Para prosperar financeiramente, não com sorte, né? Mas enfim, a parte que eu queria para agora também, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Seja fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, na sua vida financeira. Mais alguém? Algum envelope do dízimo ou da oferta? Envelope, pode guardar os envelopes. Alguém maquininha de cartão? Tá passando, tá aqui já, né? Alguém mais maquininha de cartão? Pode guardar também a maquininha. Tá orando pouco, Yara, você tá orando pouco. Pessoal que assiste a nossa live, não repara nas cabeças passando aqui embaixo não, tá, pessoal? Acontece, é assim mesmo. Glória a Deus. Segura na sua mão o seu dízimo, segura a sua oferta, seu voto, seu alvo. Trouxe algo para semear. Segura nas suas mãos em nome de Jesus. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Eu tenho orado ao Senhor sobre a tua palavra de Deuteronômio 8:18. O Senhor é quem nos dá força e capacidade para gerar riqueza. Que o Senhor dê ao teu povo essa força, essa capacidade, sabedoria para administrar a sua vida financeira, para não cair em golpes ou ciladas, para gastar menos do que ganha, para saber o que fazer com o que sobra, para prosperarem financeiramente. Derrama a tua bênção sobre a vida financeira, profissional, a renda de todos, em nome de Jesus. Amém. Pode passar, coloca aí dentro do alforje a sua fidelidade. Glória a Deus. Enquanto eles vão passando, o pessoal de casa
Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E amanhã, toda segunda e terça, 8 horas da noite, eu estou ao vivo no YouTube, no meu canal, Caio Siciliano, trazendo uma palavra e uma oração para abençoar a sua vida. Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amanhã de manhã aqui, 8 horas, tem a reunião da